Bom, vamos lá. Bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Enquanto a nossa mente vai se acomodando e o nosso foco se ajusta, a gente pode simplesmente permitir que o corpo relaxe, entrando num estado de percepção bem profundo. Hoje, nós vamos guiar a nossa imaginação por uma transformação espiritual incrível baseada na obra Sacrifício e Identidade, do Márcio Bringuente. E um detalhe rápido, a pronúncia é Bringuente, tá? Com som de gue. Então, isso aqui não é só mais um estudo literário, sabe? É literalmente uma ferramenta de reprogramação mental e espiritual. Enquanto a gente vai respirando tranquilamente, percebemos que as ideias desenhadas aqui usam princípios fortíssimos de PNL e até de física quântica. Tudo isso para ajudar o nosso ser interior a acessar de fato uma nova realidade. Então imagina só, e se a verdadeira liberdade espiritual já estivesse permanentemente garantida? Pois é, muitas vezes a nossa mente humana vive naquele estado de busca constante, né? Aquela exaustão total tentando alcançar algo que, na verdade, já nos foi dado. Quando a gente faz essa pergunta internamente, de um jeito bem suave, a gente acaba contornando aquela parte consciente e crítica do nosso cérebro que sempre exige mais e mais esforço. E com isso, vamos plantando uma semente de expectativa lá no nosso inconsciente. Pensa bem, e se tudo o que fosse necessário para alcançar uma frequência novinha em folha, de prosperidade e paz, já fosse uma realidade permanente? Para entender essa garantia de verdade, a gente precisa dar uma olhada lá para trás. Viajando pelas páginas do Antigo Testamento, a gente nota claramente a evolução dos antigos sacrifícios. A coisa toda começa lá em Gênesis, com a gratidão de Abel, que sintonizou o coração com a abundância de Deus. Depois, a gente avança para Êxodo, com aquela proteção da Páscoa, lembra? Onde o sangue marcava as portas contra a destruição. E aí, chegamos em Levítico, com aqueles rituais de expiação super complexos. Nossa, esses sacrifícios físicos eram exaustivos e exigiam um esforço contínuo, sem fim. Eram passos temporários? Sim, mas foram extremamente necessários rumo a uma purificação que a humanidade ansiava lá no fundo da alma. Certo, o que nos leva à nossa seção 1, a limitação dos rituais físicos. Historicamente, a nossa mente sempre buscou uma conexão genuína com Deus através de ações repetitivas, sabe? Criando aquela necessidade enorme de provar o nosso valor, pedir perdão e tentar acalmar a consciência através de puro esforço físico. Mas esses rituais tinham prazo de validade. Eles não transformavam a nossa natureza interior de um jeito permanente. Eles só cobriam o buraco daquele momento. E é exatamente aqui que acontece uma mudança drástica de paradigma. De um lado, temos o Antigo Testamento, que é pura expiação temporária, rituais físicos, um esforço que não acabava nunca. Do outro lado, o Novo Testamento traz um cenário completamente diferente. É um sacrifício definitivo, uma transformação espiritual interna profunda e uma redenção eterna. Observando esse contraste, a nossa mente já pode ir soltando aquele peso do esforço contínuo e aceitar a leveza dessa transformação espiritual. É uma passagem linda de um ciclo de soluções temporárias para a verdadeira e permanente liberdade da nova aliança. Vamos seguir então para a seção 2, a frequência da prosperidade. É quase palpável sentir como é deixar para trás aquela identidade antiga de condenação e escassez e começar a vibrar numa frequência de paz e abundância contínuas. A obra nos ensina que, ao nos alinharmos com esses princípios espirituais quânticos, a nossa frequência simplesmente muda. Não é mais sobre o que temos que fazer, mas sobre quem nós somos agora. E aí entra o conceito de dissociação consciente e inconsciente. É um processo terapêutico fortíssimo. Enquanto a nossa mente consciente compreende de forma bem lógica as limitações históricas que vimos dos antigos sacrifícios, o nosso inconsciente faz um trabalho infinitamente mais profundo. Ele vai internalizando, absorvendo e aceitando de braços abertos a nova realidade da redenção completa. Essa reprogramação psicológica permite que a gente compreenda, sem resistência nenhuma, que o preço final já foi pago pelo Cordeiro Perfeito. Dá uma olhada nessa frase incrível. Em Jesus você é uma nova criatura, liberto do pecado e chamado a viver em uma nova frequência de vida. As palavras do Márcio Bringuente carregam um peso transformador gigantesco. Conforme a gente lê e ouve cada uma dessas palavras, elas vão se instalando na nossa alma, de pecador para uma nova criatura. E o mais incrível, essa não é uma promessa distante para o futuro não, é uma realidade presente que está sendo ativada agora mesmo, bem aí no nosso interior. E assim, nós entramos na seção 3, o sacrifício definitivo. Sabe, enquanto a nossa mente consciente geralmente fica lá focada na narrativa histórica da crucificação, a verdadeira mágica, a verdadeira transformação está acontecendo do lado de dentro.
O sacrifício de Jesus simplesmente zera a necessidade de qualquer outro sacrifício. Acabou, não tem mais ritual sem fim, não tem mais barganha com Deus, tem apenas a aceitação de uma obra que foi completa, perfeita e que redefine a nossa identidade espiritual para sempre. E como é viver nessa nova realidade na prática? Bom, a gente pode ir vestindo cada um desses traços da nova identidade. A liberdade da condenação, aquela paz contínua, uma abundância espiritual que flui de um jeito supernatural. É ter uma conexão direta e inquebrável com o Espírito Santo. E, claro, um viver constante em gratidão. A nossa respiração até fica mais tranquila ao aceitar essas verdades, né? A gente vai abrindo mão daquelas velhas crenças de insuficiência para abraçar completamente essa identidade nova e santa. E se a gente precisar de uma prova de que esse foi o plano mestre desde o mesmíssimo início, ela está no número bem específico, 66. Pensa bem, em todos os 66 livros da Bíblia existe um mapa muito, mas muito consistente. É uma jornada espiritual contínua que começa lá na exaustão física e naqueles rituais sem fim que a gente conversou e aponta direto como uma flecha para o descanso espiritual definitivo em Cristo. Cada livro foi costurado de um jeito muito cuidadoso para nos guiar a essa exata percepção de descanso e prosperidade espiritual que estamos explorando aqui hoje. E olha, para continuar essa reprogramação mental e espiritual maravilhosa, o próximo passo lógico é descobrir as ferramentas certas para essa transformação profunda. E é aí que entra o ecossistema Amigos do Brigente. É absolutamente fundamental deixar que essa semente, que foi plantada hoje no nosso inconsciente, continue a florescer. Mergulhar nos livros do Márcio Bringente, que você encontra facilmente lá na Amazon ou na Wiclap, é literalmente dar permissão para que essa jornada de alta performance cristã e de renovação da mente vire a nossa realidade de todos os dias. Então, para a gente fechar a nossa análise de hoje, eu quero deixar no ar uma provocação, uma pergunta para a gente realmente refletir. Agora que o sacrifício definitivo está completo, como é que a nossa mente vai escolher viver nessa nova frequência de prosperidade a partir de hoje? Deixa essa pergunta ecoar aí dentro, que ela ajude a cimentar essa nossa nova identidade, gerando um desejo cada vez mais profundo por um desempenho espiritual de altíssimo nível. Valeu demais por acompanhar essa exploração transformadora com a gente. Um grande abraço e até a próxima.